Daqui em diante, ele decretaria, até que os inimigos tenham sido expulsos do território do Reich, o povo alemão está em requisição permanente para o serviço do exército. Os jovens irão para a batalha, os homens casados forjarão armas e transportarão provisões, as mulheres farão uniformes e servirão nos hospitais. Entre aqueles que ainda não haviam sido chamados para o serviço, seria exigido que realizassem exercícios e treinamentos diários, para se prepararem para quando, não se, fossem chamados para o glorioso serviço. Ele declarou ainda que os edifícios nacionais serão convertidos em quartéis, os espaços públicos em oficinas de armamentos, e que praticamente todas as armas de fogo do país serão entregues exclusivamente àqueles que marcham contra o inimigo. Até mesmo os animais da nação seriam convocados para o serviço com todos os cavalos, exceto aqueles usados na agricultura, requisitados para transportar homens e materiais para o exército. Foi uma verdadeira guerra total, como o mundo nunca havia visto antes. Exceto por uma pequena coisa. Goebbels não falou isso. Ele realmente pediu, sim, por uma guerra total. Isso é verdade. Mas essas outras citações não são dele. Na verdade, a linguagem vem de mais de 100 anos antes, durante a Revolução Francesa e a Levée en masse. Consegui te enganar? Seja honesto agora. Não há vergonha nisso. Porque a linguagem da Levy soa, eu acho, tão totalmente única do que normalmente esperaríamos do século XVIII. Então, por que isso? Por que tantas partes das eras revolucionária francesa e napoleônica posterior se sentem tão diferentes de tudo que veio antes? Especialmente as piores partes de tudo, a violência. Por que é que a história militar durante este período sofre uma mudança tão dramática e de fato horrível? Bem, obviamente, há muito que se leva em conta em tudo isso, mas um desses fatores importantes por trás de tudo é algo que os historiadores chamam de nacionalização da guerra. Agora, isso não foi apenas uma mudança repentina de política, não foi algo que aconteceu apenas na França. Em vez disso, essa nacionalização da guerra foi um processo lento em quase toda a Europa ao longo de centenas de anos, durante todo o período que agora chamamos de Era Moderna Inicial. E ao contrário do que geralmente pensamos sobre os desenvolvimentos na história militar, isso teve pouco a ver com o avanço de coisas como a tecnologia de armas, que até esse ponto avançava bastante devagar. Sabe, as ferramentas disponíveis para um exército em 1700 eram mais semelhantes às disponíveis em 1800 do que não. Pelo menos quando você compara com, sabe, as diferenças entre, digamos, 1900 e hoje. Em vez disso, se queremos entender por que a história militar estava passando por mudanças tão dramáticas, precisamos olhar para o campo mais amplo da história, para a história econômica e política e social, entre muitas outras. E começando com a ascensão do Estado Militar Fiscal. Antes da Revolução Industrial do meio do século XVIII ao século XIX, houve a Revolução Agrícola. Novas formas de rotação de culturas, o cercamento de terras comuns, novas e melhoradas tecnologias para todos os diferentes aspectos da vida agrícola. No geral, à medida que avançamos pelos séculos XVI, XVII, XVIII, a produção de alimentos em uma base per capita está se expandindo, relativamente falando, rapidamente. Os rendimentos agrícolas estão aumentando sem a necessidade de dedicar trabalhadores adicionais a essa terra. Rendas nacionais e produtividade, tudo está em alta. E por causa de tudo isso, além de muitos outros fatores, as populações também estão aumentando. E como esses trabalhadores não são necessariamente necessários na mesma parcela de terra que sua família trabalhou por tantas gerações, em vez disso, essas populações em expansão estão se mudando para cidades e vilas. Eles estão assumindo diferentes ofícios e ocupações à medida que avançam. As economias nacionais e, de fato, internacionais estão crescendo e se tornando mais complicadas. E à medida que isso acontece, os estados que governam essas sociedades também estão se tornando cada vez mais centralizados. Onde antes a maior parte do poder era aplicada e contida em um nível localizado, cada vez mais autoridade está sendo puxada para um estado central, indo do senhor local para o rei, indo do magistrado local para o parlamento nacional e similares. À medida que mais dinheiro circula por uma economia, as políticas fiscais estão sendo formalizadas, assim como os meios pelos quais um aparato estatal pode coletar esses impostos. Isso significa não apenas coletores de impostos, mas também um sistema judicial maior para reforçar sua autoridade. Isso significa mais servidores públicos para rastrear o fluxo de comércio.
e militares cada vez mais centralizados para defender esse aparato estatal tanto em casa quanto seus interesses no exterior. Este período de tempo, esta era moderna inicial, testemunha o surgimento do que o historiador John Brewer denominou o Estado Fiscal Militar, um aparato estatal cuja capacidade de tributação sustentada e confiável de sua população foi simultaneamente reforçada e também expandiu seu poder militar. À medida que esses estados se tornam mais ricos e, portanto, capazes de operar forças militares cada vez maiores sob seu controle direto, ao contrário de depender estritamente dos exércitos mercenários que eram tão comuns em períodos anteriores, bem, então, também está sendo expandida a sua capacidade para a guerra agressiva. Esta forma de governo cada vez mais centralizada, com grandes populações sob influência mais direta, e com controle sobre quantidades de riqueza muito maiores do que nunca antes, e com capacidades administrativas mais fortes, começa a crescer ainda mais em tamanho, seja subsumindo vassalos e povos tributários, ou até mesmo conquistando-os diretamente. E isso sem falar no aumento das empreitadas coloniais, que expandem ainda mais não apenas a capacidade para o comércio, o valor do comércio, e também abrindo novos reservatórios de potencial mão de obra para essas nações, mas também que estão exigindo, novamente, exércitos cada vez maiores para defendê-los. A grande conclusão com tudo isso é que todos esses ciclos estão se reforçando. A economia crescendo, o Estado se tornando mais centralizado, o exército também se tornando mais centralizado e mais poderoso. Cada um desses elementos está contribuindo para todos os outros, e por sua vez, alimentando-se. O fim de todo esse desenvolvimento econômico é que agora existem mais pessoas que são mais produtivas. Menos trabalho é dedicado à agricultura. E a riqueza das nações está dependendo cada vez menos da estrita propriedade de terras, mais em redes comerciais, sofisticadas com burocracias crescentes para apoiá-las. Os estados estão crescendo em tamanho e complexidade, e sua capacidade de exercer violência, tanto internamente quanto internacionalmente, é mais forte do que nunca. Como parte desse processo de centralização, ao longo de toda a era moderna, vemos graus cada vez maiores de padronização dentro das forças armadas do Estado, onde antes havia apenas um núcleo de tropas domésticas apoiadas por mercenários e levantamentos feudais. Você sabe, senhores tal e tal decidiram apoiar o rei, levantando um regimento, e indo para a guerra e tudo mais. Bem, agora estamos começando a ver exércitos nacionais permanentes cada vez mais influentes que estão sendo, novamente, cada vez mais treinados, vestidos e equipados de acordo com um padrão nacional. Ainda é nada comparado com, você sabe, o que temos hoje, mas é mais do que nunca antes. Como o popular historiador Dan Carlin provavelmente diria, essas sociedades não só são capazes de dar um golpe maior do que nunca, mas também são capazes de receber golpes maiores e continuar de pé. Mas claro, a era moderna inicial foi muito mais do que apenas revolução agrícola e expansão do comércio. E se realmente vamos entender o que estava mudando no mundo da história militar, precisamos olhar mais do que apenas a economia, o que nos leva ao iluminismo. Mas antes de prosseguirmos, creio que é tempo para uma breve menção ao patrocinador deste vídeo, Exeter. Tudo bem, pessoal? Este vídeo já durou muito mais do que eu pretendia, e está muito atrasado em relação ao prazo. A questão da guerra de nacionalização é complexa, quem diria? De qualquer forma, isso significa que vamos passar por este anúncio de forma rápida e eficiente. Onde está o pequeno time? Não se preocupe com o pequeno time. Ele está bem. Provavelmente está lutando contra os franceses em algum lugar. Tenho certeza de que ele estará aqui na próxima vez para dizer oi. Mas aqui está o negócio, Jack. Exeter. Carteiras Exeter. Sim, isso mesmo. Estão me patrocinando de novo. Por quê? Porque eles são ótimos e têm um ótimo produto. Qual é esse produto, você pergunta? Bem, essa é uma pergunta estúpida. São carteiras. Bem, na verdade, eles vendem muitas outras coisas bem legais. Mas não é uma carteira qualquer. É a carteira Exeter. Quer dizer, o que mais seria? Olhe isso. Não tem nada a ver com a sua velha e desgastada carteira de 2 dobras. Você nem consegue mais colocar no bolso de trás. É elegante, é moderno. Pode conter mais de 12 cartões diferentes além do seu dinheiro. E ainda protege você de uma tentativa de roubo por identificação por radiofrequência. Com medo de perder a carteira extra? Bem, você não vai, porque ele tem um sofisticado cartão de rastreamento solar. Apenas algumas horas ao sol é tudo o que você vai precisar. Coloque-o na carteira. Tente perder isso. Aposto que você não consegue. Porque tudo que você vai precisar fazer então é pegar seu telefone, abrir o aplicativo e rastreá-lo. Ah, e eu mencionei este pequeno cara? Sim, isso mesmo.
Botão de acesso rápido ao cartão. Você nunca ouviu falar disso? Sim, apenas o auge da tecnologia de carteiras atualmente. Olha como isso é sofisticado. Sua carteira não pode fazer isso agora, pode? Mas a carteira extra pode, então vá agora. Vá visitar o link na descrição abaixo. Use meu código FBRANSON. Prometo que é um desconto, não um pedido. E você receberá até 25% de desconto no seu pedido. É uma oferta excelente e uma carteira incrível. Eu uso a minha literalmente todos os dias. E é uma ótima empresa. Principalmente porque eles, você sabe, continuam voltando e me dando dinheiro. Então vá dar a eles algum amor. E muito obrigado a Exter por patrocinar este vídeo. Agora vamos falar sobre o iluminismo. Agora eu não vou passar por todos os detalhes de, você sabe, o que foi o iluminismo em si, porque a maioria das grandes e importantes ideias são bastante compreendidas popularmente. Você sabe, Locke e Rousseau, Kant, não que ele mereça algum crédito, aquele rebelde que nem merece ser mencionado pelo nome. Na era moderna inicial, o ponto é que não só o pensamento está super na moda, como também é algo que mais pessoas do que nunca podem realmente se dar ao luxo de fazer. Literalmente falando, a pura massa de novos pensadores pode também explicar por que tanta coisa era um absurdo. Mas, de qualquer forma, à medida que os ideais do iluminismo se espalhavam por essas novas economias e estados centralizados, naturalmente as pessoas começavam a pensar sobre, bem, a própria natureza do Estado, sobre o papel do Estado e sua relação com a sociedade que governa, sobre a natureza de coisas como poder, privilégios e direitos, o que todas essas palavras realmente significam e de onde são derivadas, se são de fato. Logo, conforme esses estados se desenvolvem economicamente e militarmente, o fazem também culturalmente. Eles estão mudando rapidamente culturalmente. A ideia do que é um estado. Caramba! Até mesmo a ideia de um estado em si. Em vez de apenas a casa real e quaisquer propriedades que eles possuam, e qualquer nobreza local que lhes deva lealdade, tudo isso começa a se desenvolver. A ideia da nação e do Estado como entidades separadas, a ideia de cidadania, de obrigações cívicas em vez de apenas feudais, tudo isso está sendo construído ao longo desta era moderna inicial, e tudo em conjunto também com novos avanços científicos, com um crescente interesse no mundo clássico, e você sabe, filosofia grega e tudo mais, na história, e despertares religiosos, e mudanças, e todo o resto. E isso é novamente sem falar da expansão global, da exploração, das trocas culturais internacionais, para melhor e para pior, e da construção de impérios. Tudo se misturando, é o conceito de que a sociedade e a própria natureza humana são quase maleáveis, são mutáveis, são capazes de serem aperfeiçoadas através da aplicação científica de diferentes políticas. Se uma sociedade deseja se purificar do vício, ela pode fazer isso através de coisas como a educação, em vez de apenas punição. A política pública como conceito é algo que não apenas serve para reforçar o estado fiscal militar, mas sim para beneficiar toda a sociedade, toda a nação. Esse é um conceito único, a nação. É algo que realmente começa a surgir, lentamente, mas com certeza, ao longo desta era moderna inicial. Aqui no mundo de língua inglesa, temos um gostinho disso através de coisas como as guerras civis inglesas, e alcança ainda mais através da Revolução Americana. Mas as verdadeiras consequências deste novo estilo de pensamento, tudo pode ser encontrado no que um professor meu uma vez descreveu apropriadamente como o orgasmo do iluminismo, sendo a Revolução Francesa. Eram todas as glórias e todos os terrores do pensamento iluminado elevados a 11. Junto com todas as mudanças mais óbvias que implementou, fez coisas como reorganizar completamente o mapa da França, de acordo com essa nova abordagem científica e matemática de governar a nação, em vez de qualquer preocupação com as fronteiras feudais históricas e similares. Criou um novo calendário baseado na Revolução e na formação da nova República. Introduziu um novo sistema de medidas, não baseado em nenhum tipo de sistema tradicional, mas um novo sistema, puramente lógico matematicamente. Às vezes, até oscilava entre subsumir a autoridade religiosa sob a do Estado, para erradicar completamente a religião dentro da nova república, até mesmo criar uma nova fé baseada em ideais revolucionários. Sei que é um resumo muito amplo de muitas ideias muito complicadas, mas em sua essência,
Muitas partes da Revolução Francesa procuraram refazer completamente a França desde o início. Desmantelaria o Ancien Régime e criaria em seu lugar uma nova sociedade utópica ao longo dos chamados ideais iluminados. E ai daqueles que se opusessem a tais medidas, especialmente quando a jovem república estava sob uma ameaça tão grave, tanto de fora quanto de dentro. A Revolução Francesa foi estimulada e ainda mais avançada pelos ideais de nacionalismo. Agora o povo da França não era apenas súditos de um rei, mas todos igualmente, cidadãos companheiros neste poderoso esforço revolucionário. Eles não trabalhavam mais para o benefício de outra entidade externa. Ao contrário, todos compartilhavam as responsabilidades e os direitos da cidadania juntos, como os antigos atenienses. E dentro dessas mudanças dramáticas, entre as chamas ardentes da paixão revolucionária, tornou-se rapidamente aparente que a sobrevivência deste novo Estado iluminista, onde todos estavam juntos, estava sob ameaça. Pois mesmo antes da execução do rei, os exércitos da Europa estavam se reunindo em sua primeira grande coalizão para parar a revolução em seu caminho. Esta invasão não seria uma pequena guerra por influência colonial. Não seria lutada nas fronteiras sobre taxas marginais de impostos em olivais, ou para determinar qual dos 3 candidatos idênticos assumiria o ducado de alguma pequena província na Itália. Esta guerra sobre revolução, era algo totalmente novo. Significaria o fim da revolução se perdessem, o fim deste grande processo orgásmico para criar um novo Estado utópico. Era para a causa revolucionária francesa um conflito existencial. Era uma guerra pela sobrevivência, não apenas para um rei ou uma família, mas para essa nova ideia de nação. E assim, esses princípios científicos, esses ideais de cada cidadão ter uma participação no destino da nação, passariam a ser aplicados a muito mais do que apenas a política educacional e obras públicas. Esses ideais iluminados passariam a ser aplicados ao exército. Assim temos a levée en masse e tantas outras reformas que transformariam para sempre a maneira como a guerra era travada na Europa. Terminariam os dias de pequenos exércitos profissionais travando suas guerras, a partir de redes de fortalezas e postos avançados por pequenos ganhos coloniais. Agora era o amanhecer do exército de cidadãos, de incontáveis milhares prontos, capazes e, surpreendentemente, até mesmo às vezes dispostos a dar suas vidas pelo país, pela nação. E por causa de todas essas inúmeras mudanças nas economias nacionais e na arte de governar e todo o resto, bem, então pela primeira vez, não apenas essas populações estavam dispostas a dedicar esse nível sem precedentes de recursos nacionais e tudo o mais para o esforço de guerra, mas agora elas também eram capazes de fazer isso, ou pelo menos mais do que nunca antes. Cada pedaço de metal minerado, cada pedaço de alimento cultivado, cada alma ainda com fôlego, tudo isso agora era um recurso melhor acessível do que nunca e lançado no grande esforço militar. A guerra, antes uma coisa limitada de reis e senhores da guerra com seus pequenos exércitos, tornou-se nacionalizada. Até que os inimigos tenham sido expulsos do território da República, o povo francês está em requisição permanente para o serviço do exército. As palavras não soam apenas fora do lugar para o século XVIII. Por grande parte da era moderna inicial, elas teriam sido literalmente impossíveis. A ideia de que exércitos poderiam crescer tanto que nações inteiras poderiam se jogar em uma luta e perseverar através de tantas guerras e tantas perdas como a França fez. Isso é um conceito alienígena para grande parte da história. Mas essa tintura única de condições econômicas, políticas e sociais na Europa, quando colocada sob a quantidade certa de pressão, resultou em algo novo e algo aterrorizante. Não era bem a guerra total da qual Goebbels havia pregado. Das guerras mundiais do século XX e, com certeza, a aplicação do imposto dificilmente era perfeita. Poderíamos passar o dia discutindo se todos são realmente convocados para o serviço militar e quantos estão efetivamente sendo aplicados a isso. Mas, independentemente dessas preocupações práticas, as próprias sementes, há muito plantadas ao longo da era moderna, finalmente começaram a criar raízes. E claro,
Logo depois, com o surgimento da Revolução Industrial e muitos outros desenvolvimentos de centralização e melhorias nas comunicações e blá 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 blá, bem, essas raízes só ficariam mais profundas, mais grossas e mais fortes. Mas é só com todo esse contexto que podemos começar a entender. E realmente tudo isso é apenas o começo de um tópico incrivelmente complicado: a natureza das guerras napoleônicas e o que as tornou tão diferentes. O que fez com que elas representassem o início de uma era verdadeiramente moderna e a morte dos antigos regimes. Agora, obviamente, há muito mais nas eras revolucionária francesa e napoleônica do que apenas desenvolvimentos puramente políticos e econômicos e coisas do tipo. A era moderna como um todo viu todo tipo de desenvolvimentos muito importantes e inovadores em coisas como comunicações militares com, você sabe, refinamentos no uso de tambores e cornetas, e apitos nos campos de batalha. Mais tarde até mesmo foguetes e coisas do tipo. Viu-se a utilização de pólvora de melhor qualidade, artilharia mais forte e pesada, sistemas de armas mais padronizados. Viu-se um aumento na quantidade de treinamento e exercícios mais refinados para os soldados. E até mesmo em direção ao final, viu-se o estabelecimento de coisas como academias militares, para treinar corpos de oficiais cada vez mais independentes. Houve melhora no atendimento médico e pensões dos soldados após o serviço. Há tantas coisas para falar que são todas incrivelmente importantes e vitais para entender as guerras revolucionárias francesas e napoleônicas. A história militar é vital para entender este período de tempo. E ignorar esses tipos de detalhes é perder um componente extremamente importante deles. Assim como ignorar os detalhes de coisas como, por exemplo, as doutrinas ofensivas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, deixaria você com uma enorme lacuna de conhecimento para o início do século XX. A história militar é tão importante quanto qualquer outra forma de história. No entanto, e estou falando para meus colegas nerds aqui, nós, como historiadores militares, não podemos focar apenas nesses fatores militantes, porque você notará que praticamente tudo o que acabei de mencionar está diretamente relacionado a algum elemento ou outro da história econômica, social e política, e todo o resto. Para entender coisas como os exércitos dessa época operavam, você precisa entender a própria época, não apenas as formações e os nomes dos generais. Diferentes elementos da história nunca acontecem no vácuo, e essa ideia da nacionalização da guerra não foi um único evento cataclísmico. Foi o acúmulo constante de 1 milhão de diferentes fatores ao longo de centenas de anos de história. Cada pequeno fator de economia, filosofia e atividade política, cada um adicionando alguns grãos de pó ao grande barril que acabaria explodindo com a Revolução Francesa. Para entender essa explosão, você precisa estudar os grãos. Porque se você passar todo o seu tempo apenas olhando para a explosão ardente, bem, então você só aprenderá a apreciar sua destruição. Obrigado a todos por assistirem, e especialmente às minhas turmas de apoio no Patreon, pois é por virtude do seu apoio sempre fiel que consigo realizar meu trabalho. Se você quiser saber mais sobre esse trabalho e ler uma variedade de fontes primárias sobre a Era Moderna inicial, entre outros períodos também, bem, então eu recomendaria que você visite meu site nativeoak.org. E até a próxima vez, meu querido espectador. Eu sou e continuarei sendo seu mais humilde e obediente servo. Você